Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Este caso ocorreu em Jardinópolis, um município de 45 mil habitantes, localizado no interior de São Paulo. Por volta do meio-dia de terça-feira, 4 de setembro de 2018, Rian Augusto Rosa, de 17 anos, saiu da escola onde cursava o terceiro ano do ensino médio e se dirigiu ao ponto de ônibus. Nesse momento, um rapaz desceu de um carro e começou a agredi-lo, enquanto o motorista do veículo permaneceu observando a cena. Rian caiu no chão ao receber um soco e, a partir de então, permaneceu em posição fetal, enquanto era brutalmente agredido com socos, chutes na cabeça e chineladas no rosto. Mesmo com a vítima inconsciente, o agressor não cessou o ataque e os xingamentos. Poucas pessoas presenciaram a agressão, sendo a maioria delas meninas, que não puderam ajudar Rian. Antes de deixar o local de carro, o agressor ainda ameaçou as pessoas que presenciaram o ataque. Ele também debochou de Rian, afirmando que ele merecia ter apanhado mais. Rian foi socorrido e levado a um hospital em Jardinópolis. O jovem chegou se queixando de fortes dores na cabeça, sofreu uma convulsão e, após um exame revelar ferimentos graves na região, foi transferido para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde passou por uma cirurgia para reduzir a pressão intracraniana. O estado de saúde de Rian era grave. Segundo os médicos, ele passaria por novos exames para detectar eventuais sequelas. Almir José Rosa, pai de Rian, relatou que durante o intervalo das aulas, na manhã do incidente, seu filho recebeu uma ligação no celular, alertando que iam agredi-lo, mas Rian não deu importância, pensando ser uma brincadeira. Ele não fazia ideia do que aconteceria na saída da escola. Segundo Almir, uma colega do filho ligou para ele, informando que Rian estava desmaiado. Nérida, irmã de Rian, lamentou que nenhum colega da escola tentou intervir para conter o agressor e que nem a polícia militar foi ao local. Ela criticou a ausência de rondas escolares e da prefeitura, argumentando que o crime poderia ter sido evitado com um policiamento mais efetivo. A Delegacia de Polícia de Jardinópolis registrou o caso como lesão corporal simples. A Polícia Civil identificou os dois suspeitos. O agressor, Donizete Alfredo Bosco Campos, de 29 anos, que contou com a ajuda de seu primo, Caê Mendes Pinheiro dos Santos, de 21 anos, como motorista para levá-lo até o local onde ocorreu a agressão. Segundo a família de Rian, o motivo do ataque seria ciúmes. Rian já havia tido um relacionamento com Caê e estava se relacionando com Gabriel Rangel, ex-namorado de Donizete, que não aceitava o fim do relacionamento. Enquanto Rian ainda estava consciente, ele mostrou à irmã mensagens e áudios com ameaças que havia recebido de Donizete. Desmaiei mesmo, e se ele continuar a fazer rolinho na minha vida e na vida do meu marido, ele vai apanhar de novo. E toda vez que eu encontrar o Rian na rua, porque agora eu vou fazer questão de começar a sair em Jardinópolis, ele vai tomar um pau. O material foi entregue pela família ao delegado responsável pelo caso, juntamente com publicações que Donizete fez em redes sociais logo após a agressão, onde ele afirmava que voltaria a agredir Rian caso o encontrasse novamente na cidade. Em 12 de setembro, Donizete compareceu à delegacia e prestou depoimento. Ele afirmou não ter tido intenção de ferir Rian, mas após receber uma cusparada e ser empurrado pela vítima, acabou por desferir 3 socos. Como resultado, Rian caiu e bateu a cabeça. Donizete alegou que ao sair do local, Rian estava consciente. Rian e Donizete haviam se conhecido cerca de um mês antes, em um aplicativo de relacionamentos, logo após Donizete terminar seu namoro com Gabriel. Posteriormente, Rian conheceu Gabriel
e mencionou ter conhecido Donizete pelo aplicativo. No entanto, Gabriel não teria ficado satisfeito com o envolvimento de Rian com seu ex-namorado. Conforme o advogado, Donizete questionou Rian sobre ter sido mencionado para Gabriel, mas acabou sendo bloqueado no celular e nas redes sociais. Donizete, então, encontrou seu primo Caie, que era ex-namorada de Rian, e pediu uma carona até a escola onde ocorreram as agressões. Após prestar depoimento à polícia, Donizete foi liberado. Segundo o delegado responsável pelo caso, Caie foi ouvido como testemunha. Durante a investigação, não houve indícios de que ele tenha participado das agressões. Porém, tanto ele quanto Donizete apresentaram contradições em seus depoimentos. De acordo com a advogada Sandra de Moraes Peporini, que representava a família de Rian, os familiares buscavam que o agressor fosse acusado de tentativa de homicídio, não apenas de lesão corporal como inicialmente registrado. Rian continuava internado na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, em coma e em estado grave, segundo informações da equipe médica, com previsão de sequelas das agressões. A advogada também destacou que os áudios e postagens feitas por Donizete ameaçando Rian eram provas contundentes de que o crime foi premeditado e não poderia ser tratado como simples lesão corporal, mas como tentativa de homicídio. Segundo Gabriel, ele e Donizete namoraram por 4 anos e estavam separados há 4 meses. Donizete era ciumento e não aceitava o fim da relação, enviando várias mensagens para Gabriel, pedindo que fossem amigos, ao que Gabriel respondia que não queria manter contato. Gabriel relatou que conheceu Rian em 1º de setembro e que os dois ficaram juntos em público em Jardinópolis. Ele acreditava que Caie, ex-namorado de Rian, foi quem informou Donizete sobre o envolvimento deles. Rian contou para Gabriel que estava sendo ameaçado. No dia em que ocorreu a agressão, na noite de 4 de setembro, Donizete também enviou a Gabriel áudios através do WhatsApp, o ameaçando de morte. Gabriel disse que chegou a ir na delegacia várias vezes, até que conseguiu fazer um boletim de ocorrência, relatando as ameaças que vinha sofrendo de Donizete. Mesmo assim, foi informado pela polícia que não poderiam tomar nenhuma atitude, que só poderiam fazer algo caso viesse a acontecer alguma coisa, como uma agressão física. No entanto, Gabriel foi orientado a voltar à delegacia depois de 4 dias para representar a denúncia, para que a polícia pudesse dar seguimento ao processo criminal. Segundo Gabriel, Donizete sempre demonstrava ser uma pessoa agressiva, mas ele nunca imaginou que chegaria ao ponto de agredir alguém sem piedade. O caso, inicialmente investigado como lesão corporal culposa, foi reclassificado como tentativa de homicídio. Donizete e Caie foram indiciados pela polícia. Donizete foi identificado como o agressor após descobrir que Rian havia saído com o ex-namorado dele. Caie teria dirigido o carro que levou Donizete até a porta da escola onde Rian foi agredido e, posteriormente, também foi o responsável por dirigir o carro após a agressão. No final do mês de outubro, a justiça emitiu um mandado de prisão preventiva contra Caie. Ele foi detido pela polícia militar na noite de 31 de outubro. Segundo o boletim de ocorrência, Caie foi localizado por volta das 21h30 na rua Campos Sales, no centro de Ribeirão Preto. Uma equipe da polícia militar estava em patrulhamento na região e abordou 2 jovens que agiam de forma suspeita. Após verificação dos documentos, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão contra Caie. Ele foi, então, conduzido à delegacia de plantão. Caie negou qualquer envolvimento nas agressões contra Rian. Segundo ele, apenas ofereceu uma carona a Donizete até a escola,
sem ter conhecimento de suas intenções de agredir Rian. No entanto, Kaye admitiu que várias pessoas testemunharam as agressões na rua e tanto ele quanto essas testemunhas não tentaram socorrer a vítima. A polícia descobriu que Kaye já tinha uma passagem de ônibus comprada com destino à cidade de Franca. Quando questionado sobre por que havia se ausentado, Kaye respondeu que não estava fugindo, mas se escondendo da população indignada com o ocorrido. Kaye admitiu ter tido um relacionamento anterior com Rian, mas afirmou que era apenas amigo de Donizete. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Ribeirão Preto. Donizete era considerado foragido. Após uma investigação da Polícia Civil, ele foi localizado escondido em uma residência no bairro Parque Industrial Tanquinho, em Ribeirão Preto, na noite de 21 de janeiro de 2019. Donizete e Kaye foram mantidos presos preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Pontal, acusados de tentativa de homicídio qualificado com agravantes de motivo torpe, uso de meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima. De acordo com o Ministério Público, Rian foi agredido após terminar o namoro com Kaye e se envolver com o ex-namorado de Donizete. Os acusados foram motivados pelo sentimento de vingança e rejeição, uma vez que não se conformavam com o término dos relacionamentos. Rian estava internado na Santa Casa de Batatais, em estado vegetativo, devido à gravidade das lesões sofridas. A advogada representante da família de Rian defendia que Donizete e Kaye fossem julgados por homicídio, argumentando que, segundo ela, o estado vegetativo era equivalente à morte. A equipe médica foi categórica em relação à saúde de Rian. O quadro vegetativo era irreversível devido à área do cérebro afetada pela agressão, que não tinha possibilidade de recuperação. Devido aos custos no tratamento de Rian, amigos se uniram em uma campanha para arrecadar doações à família do jovem. Os pais iam todos os dias no hospital para vê-lo. O casal era aposentado e os custos com o tratamento de Rian pesavam no orçamento familiar. Para compreender a sequência dos eventos, considerando a alegação de Donizete de que Rian bateu a cabeça ao cair no chão, negando que suas agressões tivessem causado as lesões que resultaram no estado vegetativo de Rian, a promotoria sugeriu uma reconstituição dos fatos e o pedido foi autorizado. No dia 15 de julho, a reconstituição foi realizada com a participação de policiais civis, militares e peritos técnicos, além de Kaye e Donizete. Ruas no entorno do local onde o crime ocorreu foram interditadas. Primeiramente, foi simulada a versão das testemunhas, que descreveram como Rian foi agredido. Logo em seguida, foi representada a versão de Kaye e Donizete. Houve contradição entre a versão dos acusados e das testemunhas. Donizete alegou que só agrediu Rian porque foi empurrado por ele na calçada. No entanto, segundo as testemunhas, ocorreu o contrário. Rian foi empurrado por Donizete antes de ser agredido enquanto estava no chão. Os advogados dos dois acusados e a advogada representante da família da vítima acompanharam os trabalhos. A advogada da família de Rian destacou que a reconstituição esclareceu as reais intenções de Kaye. Segundo Sandra, ficou evidente que Kaye não apenas testemunhou as agressões, mas também não tomou nenhuma medida para impedir o ocorrido. Durante a reconstituição, verificou-se que Kaye desceu do carro e parou diante do agressor e da vítima, sem tomar nenhuma atitude. Pelo contrário, demonstrou estar satisfeito ao presenciar aquela agressão. O advogado de Donizete afirmou que a reconstituição seria crucial para esclarecer algumas contradições que surgiram durante a fase do inquérito. Em relação às discrepâncias entre a versão das testemunhas e a de Donizete, o advogado descreveu essas diferenças como pequenas, típicas de qualquer processo judicial, onde diferentes perspectivas e momentos de alta tensão podem influenciar os relatos.
No entanto, ele ressaltou que, no geral, os relatos foram bastante similares. O advogado enfatizou que a intenção de Donizete não era provocar a morte de Rian, mas sim agredi-lo. Ele sustentou a tese de que os ferimentos na cabeça da vítima foram resultado da queda durante a confusão, não das agressões diretas de Donizete. Segundo Dulce Helena, mãe de Rian, o sonho do filho de se formar em medicina veterinária foi abruptamente interrompido e, para a família, a dor era indescritível. Ela expressou o desejo de que os agressores fossem condenados à pena máxima o mais rápido possível. Infelizmente, na tarde de 29 de julho de 2019, 10 meses e 28 dias após ter sido agredido, Rian faleceu na Santa Casa de Batatais, onde estava internado desde outubro de 2018. A Santa Casa informou que Rian morreu em decorrência do quadro clínico. Ele estava em estado vegetativo irreversível devido às lesões causadas pelas agressões. Na manhã de 30 de julho, Rian foi velado no velório municipal de Jardinópolis e sepultado à tarde no cemitério municipal. Segundo a promotora de justiça responsável pela denúncia, com o falecimento de Rian, foi necessário alterar a acusação de tentativa de homicídio para homicídio consumado. Caie e Donizete passaram a responder por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e de forma que impossibilitou a defesa da vítima. Em dezembro de 2019, a Justiça concedeu liberdade provisória a Caie. A defesa alegou que ele era réu primário, possuía residência fixa e trabalho lícito. Além disso, destacou que a instrução penal em relação a ele já havia sido concluída. O Ministério Público opinou favoravelmente à concessão do habeas corpus. No mandado de soltura expedido em 9 de dezembro, Caie ficou sujeito à condição de não deixar Jardinópolis sem autorização judicial e deveria se apresentar à Justiça mensalmente para prestar contas de suas atividades. Em setembro de 2020, Caie e Donizete foram pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri. Na decisão, a juíza Joyce Sofiati Salgado, da 2ª Vara de Jardinópolis, concluiu que havia indícios de que Donizete agrediu Rian, que Caie participou da ação e que os dois agiram de maneira intencional. A magistrada afirmou que não havia fundamentos para desclassificar o crime para homicídio culposo, pois não existiam provas claras da ausência de dolo. Além disso, a juíza determinou que Donizete permanecesse preso até o julgamento pelo júri e que Caie, que estava em liberdade desde dezembro de 2019, continuasse respondendo em liberdade até a data do julgamento. O advogado de Donizete reconheceu que houve excessos na acusação contra seu cliente, porém, decidiu não recorrer da decisão judicial. Ele expressou confiança de que durante o julgamento pelo júri, quando a sociedade tivesse acesso às provas, a forma como a acusação foi apresentada seria contestada e possivelmente rejeitada. O processo de Caie e Donizete foi desmembrado, resultando em 2 processos separados. Em 25 de junho de 2021, no Fórum de Jardinópolis, Donizete Alfredo Bosco Campos foi a júri popular pela agressão que resultou na morte de Rian Augusto Rosa, ocorrida em setembro de 2018. A acusação apresentou um dossiê aos jurados contendo imagens de Rian antes e depois das agressões. Após mais de 7 horas de julgamento, Donizete foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado. A advogada auxiliar da acusação considerou o resultado satisfatório. Por outro lado, o advogado de Donizete declarou que iria recorrer da decisão, argumentando que a condenação por homicídio foi resultado de um veredicto dividido, o que, para ele, contradizia as provas apresentadas no processo. Caie Mendes Pinheiro dos Santos, acusado pelo Ministério Público de ter conduzido Donizete ao local do crime e de ter presenciado as agressões sem intervir,
foi julgado em 26 de maio de 2023. O júri teve início às 10 horas no Fórum de Jardinópolis e encerrou-se no fim da manhã. As testemunhas convocadas para depor foram liberadas e apenas Caiê prestou depoimento. Ele se defendeu, alegando não ter participado das agressões. Ele relatou que no dia dos acontecimentos estava saindo de casa para buscar o irmão na creche, quando Donizete pediu uma carona até a escola onde Rian estudava. Caiê afirmou que não sabia que a vítima seria agredida e que durante o incidente permaneceu o tempo todo dentro do carro. A defesa de Caiê sustentava a negativa de autoria, argumentando que não havia motivo para sua condenação. O laudo da reconstituição reforçou que Caiê não participou das agressões, corroborado pelo testemunho das pessoas presentes, que afirmaram que apenas Donizete agrediu Rian. Caiê foi absolvido das acusações contra ele. Donizete, que está preso no Centro de Detenção Provisória de Pontal desde janeiro de 2019, em 3 de julho de 2024, atendeu aos requisitos temporais e demonstrou bom comportamento durante o período de encarceramento necessários para receber a progressão do regime prisional de fechado para o semiaberto. Você se lembra ou conhecia esse caso?